bem-vindos! É uma alegria receber vocês no Viva com Propósitos de hoje, para o qual eu trouxe uma convidada muito preciosa, uma amiga do coração, Tatiana Tsenyuk, é casada com Hugo Tsenyuk, é mãe de 4 filhos. Desses 4 filhos, os dois meninos são autistas. E Tatiana, uma guerreira do Senhor, tem aprendido muitas coisas com Deus sobre isso e vai repartir com você dessa experiência durante o programa de hoje. É muito precioso. E também os quadros preparados para você com grande carinho, Feminina, segunda mensagem da série Cores e Formas, o Palavras com o ministro Gustavo Fernandes. No Estação da Moda, Paula Taumelli traz o novo look para essa estação e o Retratos da Vida traz a história da transformação de uma vida muito preciosa. Bem-vindos, então é uma alegria contar com você e vamos lá, Viva com Propósitos, começando agora. Ei meninas, estamos aqui dentro dessa série Cores e Formas e também nesse dia que eu quero trabalhar no seu coração é a respeito de como anda a sua aparência, sabe? A Bíblia diz que um coração grato aformoseia o rosto, alegra o rosto. Às vezes a gente não está muito bem, às vezes a gente acorda com uma situação para resolver, uma situação difícil que na verdade é um desafio que nós temos que resolver. Às vezes nós estamos doentes, não só no físico, mas talvez na alma. Tem dia que a gente não quer muito acordar e viver aquele dia. Então a gente pega tudo que a gente tem, todos os apetrechos à disposição e fazemos uma boa make, né? Uma boa maquiagem, levantamos os olhos, levantamos o olhar. Colocamos uma autoestima também a mais no nosso coração, mas puxa vida, durante o dia aquilo vai se desgastando, aquilo vai ficando um pouco embaçado, um pouco borrado e novamente chega o fim do dia e assim acontece, você lava o rosto, volta para aquela expressão triste e vai dormir. E no outro dia acontece tudo de novo. Será que vale a pena, dia após dia, nós remontarmos e dizermos para as pessoas como estamos? E na verdade, como não estamos, dentro de nós talvez precise de uma maquiagem, de um cuidado, de uma elevação dentro de nós, que isso vai refletir no nosso rosto. Eu vim aqui para dizer para você que uma boa maquiagem, bons produtos, bons instrumentos para se aplicar esses produtos são tão importantes e eu quero incentivar você a entrar na net, a conversar com alguém que entenda, sair de casa sempre bonito, com uma cor, mas que isso possa refletir como você está dentro também. A sua forma e a sua cor, ela tem que estar alinhada com o que está o teu coração, senão, dia após dia você vai gastar, você vai se esforçar para poder refletir algo que você não tem, é o que nós chamamos de máscaras. Não tenha máscaras, viva o seu dia, mas viva na intensidade, só é possível também com uma espiritualidade sadia. Você precisa alinhar então o que está dentro de você com a expressão. E você precisa cuidar então da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus. Ele é o seu Criador, Ele conhece você. Cuide da sua alma, das suas emoções. Uma alma agitada reflete também um rosto cansado. Cuide do seu corpo. 3 elementos importantes na vida de uma mulher. Então, assim, alinhada, com o coração grato, uma expectativa e esperança do que Deus pode fazer para você, você eleva não só sua estima, seu coração, mas o seu rosto e a sua aparência. Deus abençoe.
Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Faça parte da vida das crianças e adolescentes atendidos pela Associação Ágape para a Educação Especial. Você pode trazer sorriso e alegria para eles, ajudando a construir a sede da instituição. Estenda a mão para este projeto e não deixe essa obra parar. Você também pode sentir esta alegria. Faça sua doação. Entre em contato conosco através do telefone ou acesse o site Associação Ágape para a Educação Especial, educando para a inclusão social. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Tudo o que você precisa entre livros, CDs, DVDs e presentes, você encontra agora na primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping, localizada no piso Expansão. Você não pode deixar de conhecer Inspire Bookstore, recursos para inspirar a sua vida. Você ajudou e o Hospital do GAC não precisou fechar as portas. Continue ajudando. Um trabalho bonito como este merece a nossa ajuda. A Spala Instrumentos Musicais e Áudio Profissional está localizada na cidade de São José dos Campos. Com uma ampla variedade em produtos, oferece a você muito mais do que um instrumento musical. Além da qualidade das melhores marcas e facilidade em preços e pagamentos, tem o prazer em participar da realização do seu sonho. Esse mesmo cuidado e comodidade você encontra também em nosso site, catálogos e promoções. www.musicamais.com.br. Conheça a Spala ou entre em contato. Spala Instrumentos Musicais e Áudio Profissional. Que bom que vocês estão com a gente. Viva com Propósitos hoje para lá de especial. Eu tenho uma amiga do coração comigo, Tatiana Tsenyuk, uma mulher de Deus, casada com o Tsenyuk, mãe de 4 filhos. Que nem eu, né? Só pra gente ficar igual, né? É. Deus é bom demais. Amém. E a Tati tem uma experiência muito grande, com um tema muito interessante para todos nós, que é o autismo, né, Tati? É. Tem uma convivência com isso. Conta pra gente o que é autismo. Bom, autismo é um transtorno global do desenvolvimento. Ele é diagnosticado na criança até os 3 anos, aliás, não é que é diagnosticado, ele aparece na criança até os 3 anos. Bem cedo, né? Bem cedo, e ele, assim, dizem assim, os profissionais que com 8 ou 10 meses a gente já consegue perceber alguma coisa na criança. É verdade? Assim, por exemplo, um bebê muito quietinho, um bebê que não olha quando é chamado, né? Eles dizem que de 6 a 8 meses a criança tem que estar com desenvolvimento social já para essa parte de quando a gente chama o nome, ela olhar bem desenvolvido. Entendi. Então, às vezes, já dá até para perceber alguns sintomas com essa idade, né? Mas o autismo, ele afeta 3 áreas, que é a comunicação, a interação e o comportamento. Entendi. Comunicação como assim? A fala, principalmente, né? A criança tem muitos autistas que não são verbais. Alguns autistas são verbais, mas têm a comunicação e a linguagem bem afetada. Entendi. Né? Alguns falam por ecolalia, alguns falam, mas não com a intenção de se comunicar. Alguns não entendem a metáfora de uma conversa. Então ele pode ser bem mais concreto? O que se espera de uma criança? Pode ser bem mais concreto e a gente tem que ter sempre alguém ali do lado para estar interpretando, estar ajudando, estar mentoreando, né, para que a criança entenda. É aquela criança que só a mãe entende a linguagem dela? É mais ou menos assim? É, mais ou menos isso. Mãe é mãe, né? Mãe descobre tudo do filho. Mas o autista, assim, ele tem
algumas coisas bem específicas do comportamento, né? Por exemplo, ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não consegue perceber a intenção do outro. Por quê? Porque ele não consegue reconhecer as expressões faciais. Esse detalhe eu não conhecia. Então, o autista tem dificuldade em reconhecer as expressões? As expressões faciais. Puxa. Né? O autista, ele não olha nos olhos, ou ele olha e não mantém esse olhar, né? E isso é fundamental para qualquer criança, para conseguir exatamente perceber isso, perceber as emoções, né? O autista, por exemplo, às vezes a gente ouve uma conversa, né? E você não entendeu exatamente o que aquela conversa quer dizer. Então, para você conseguir entender, você olha para a pessoa para fazer um fechamento da sua compreensão, né? O autista, ele não tem isso, ele não tem essa percepção que ele pode olhar, né? Que ele pode conferir o que a pessoa está pensando. Descobrir mais coisas, né? Verificar a expressão facial. Às vezes, assim, a gente olha para uma pessoa e a gente não está pensando a mesma coisa que aquela pessoa, mas a gente consegue imaginar o que aquela pessoa está pensando, mesmo sendo coisas diferentes, né? O autista não consegue isso, infelizmente. Entendi. Você falava, então, em comunicação e interação, né? E você explicou pra gente que o autista tem dificuldade de olhar expressões e trocar com a pessoa. Isso, fazer aquela troca de emoções, aquela troca de olhares. Existe até um exame que eles rastreiam o olhar. Então, ao invés do autista olhar para os olhos, ele olha para outros lugares. Então, ele olha para cá, para a ponta do queixo, para cá. Então, isso também impede de ele conseguir identificar o que a gente está sentindo, né? O que o outro está sentindo. E também tem a questão do comportamento. Eles têm os interesses muito restritos, né? E isso impede a socialização, isso impede a comunicação. Então, uma coisa está relativamente ligada à outra. Isso, então eles são bem focados. Bem focados, o que eles gostam é o que eles gostam e aí eles excluem o resto? Geralmente eles fazem isso. É mais ou menos isso. Eles têm os interesses bem restritos e às vezes vai mudando, né? Por exemplo, o Lucas tinha uma época que gostava muito de dinossauro, né? Então ele teve... fase de São José era a fase dos dinossauros, né? E aí essa fase foi mudando, mas assim, eu sei que toda criança tem realmente um interesse em alguma coisa. Mas o que a gente tem que observar é quando esse interesse está acima do limite, né? Quando existe, assim, uma obsessão muito séria, né? Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Você falou de várias coisas que são sinais, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Mas conta pra gente, quais são as causas possíveis para o autismo? Então, não existem, assim, causas... determinantes? Existem causas determinantes, mas não existe um estudo fechado, decisivo sobre isso, né? As causas são, sim, alguns componentes genéticos, mas associados também ao ambiente. Né? Em 1940, quando o autismo foi descrito pela primeira vez, durante 20 anos, 25 anos, ele foi como se a mãe fosse culpada da criança ter autismo. Então, eles caracterizavam como um problema psicológico. E não como um problema genético. Depois de 20, 25 anos, lá por volta de 1970, que aí foi... eles começaram a estudar alguns cérebros e viram que realmente existia diferenças no cérebro de uma criança neurotípica e de uma criança... com autismo. Entendi. Então, agora, mais recentemente, nós sabemos que há causas genéticas associadas ao ambiente. Exatamente. Existem muitos genes que têm sido estudados, né, e realmente associados ao autismo. Mas não tem nada definido, nada assim que a gente consiga nomear. Né? Existe também um estudo que diz que o fluxo sanguíneo de algumas regiões do cérebro da criança autista é diferente da criança neurotípica. Também existe a questão dos neurônios, que a criança com autismo tem os neurônios menores e com menos ramificações, então na hora de formar uma nova sinapse, eles não conseguem formar rapidamente, e aí que gera todo o comportamento, às vezes de birra da criança, um comportamento mais assim, fechado em si mesmo. Então, a gente falou de vários sinais, né, que você já contou pra gente, que estão presentes nas crianças pequenas, que podem sinalizar um quadro de autismo, né? Isso. Mas fala pra gente, assim, quais seriam os sinais que a gente deve realmente prestar atenção, que realmente devem nos levar a uma atitude de examinar melhor a situação?
Bom, o olhar é sempre o principal, né? Os médicos falam hoje em dia, tem que olhar, eles insistem muito nessa questão do olhar. É a criança conseguir fixar no seu olho. Fixar no seu olho, isso. E ter a troca, não é ter aquele olhar e sumir, né? Entendi. Ou então olhar para você e olhar pro além. Como uma vez você falava comigo, olhar através, né? Exatamente. Isso não pode acontecer. Né? Tem muita criança que usa a mão como ferramenta, a mão da mãe como ferramenta. Por exemplo? Eu quero um copo de água, né? E aí eu uso sua mão para você pegar para mim. Entendi. Para eu tomar. Entendi. Né? Esse é o sinal que a mãe tem que prestar atenção. Isso, esse é o sinal super forte. A questão do apontar, a criança tem que saber apontar, né, tá dentro do marco do desenvolvimento. Tem também a questão dos movimentos estereotipados, que são aquelas voltinhas que eles dão em volta deles mesmos, ou os movimentos com as mãos. Né? Tem muita criança que alinha os brinquedos, ao invés de brincar com o carrinho como tem que brincar, ele brinca com a roda. Né? Eles, às vezes, se apegam a determinadas partes do brinquedo e brincam assim, de forma super errada mesmo, né? Alinham ou constroem, assim, fazem blocos, né, bem altos. Eles não têm medo de altura, muitos deles sobem em lugares altos né, e a gente tem que estar super atenta. Eles não fazem referência com a mãe. Né? Tem uma amiga minha que ela levou um dos filhos pro neuro, porque ela estava desconfiada desse filho, e aí ela entrou com o menor também. E a hora que ela entrou com o menor, o médico deu uma observada, mas não falou nada na hora para ela. E depois que ele avaliou o mais velho, ele falou assim, você também gostaria que eu avaliasse ele? E aí ela pegou e falou assim, não, né? Ele fala, ele interage, isso aqui. Aí o médico falou assim, mas ele não fez a referência com você. Como é isso? O que é fazer referência? Ele entrou na sala, né? Era um ambiente totalmente novo, ele não conhecia o médico, ele não conhecia a sala. A criança tem que ter um pouco de receio, aquela né? coisa de pegar na saia da mãe, olha, né? Pra ver, tá junto comigo, mãe? Né? E as crianças com autismo não fazem isso. Que interessante. Quando eu fui levar o Davi para a escola, né, primeiro dia de aula, eu assim, com aquele, né, aquele aperto, né, o coração acelerado, né, apertado. E aí o Davi entrou numa boa e eu falei, nossa, realmente... É isso mesmo. É isso mesmo. Eles são soltos. Ele nem olhou para mim. Ô, vida! Olha quanta coisa interessante. Eu espero que você esteja sendo enriquecido com tudo isso. E por falar em enriquecido, eu tenho agora para você o quadro Palavras, algo especial para o seu coração. E já já a gente volta. Até daqui a pouquinho. Todas as telas nascem em branco. A decisão de colorir é toda sua. Romero Brito. Se você não entende muito de arte, você pode até pensar que é fácil reproduzir essas obras-primas. Mas não se culpe por isso. Nós, seres humanos, somos tendenciosos a pensar que podemos fazer tudo sozinhos. Quando agimos assim, deixamos passar detalhes fundamentais. Nós não percebemos que toda obra de arte ela segue uma linha, um estilo e tem sempre um toque especial dado pelo artista. No caso de Romero Brito, ele considera que o papel fundamental de um artista é ser um agente de mudança positiva. E segundo The New York Times, a arte dele irradia calor, otimismo e muito amor. Quando entendemos um pouco melhor o papel do artista, começamos a apreciar mais suas obras, começamos a entender cada traço, entender o porquê cada coisa está naquele devido lugar. Sabemos que tudo está ali, pois tem um propósito maior. Não é apenas algo estético, mas transmite uma mensagem. É lindo imaginar que um artista, através de uma tela em branco, ele pode transmitir emoções, sentimentos e, de fato, transformar a vida de pessoas através da obra feita por suas mãos. Agora imagine que sua vida também é uma tela. E você pode deixá-la cada vez mais colorida. Basta aceitar e decidir e deixar o grande artista dar o toque dele em você. Se acharmos que podemos colorir nossa vida sozinho, vamos apenas jogar um pouco de tinta em uma tela branca. Mas se quisermos realmente
sermos agentes de transformação, precisamos convidar o grande artista para dar o toque dele em nós. Somente quem nos criou sabe o nosso verdadeiro propósito, o nosso verdadeiro papel aqui na Terra. Fomos criados com características, dons e habilidades específicas. Somos todos diferentes, mas juntos podemos desempenhar um papel cada vez maior, um papel de transformação na nossa sociedade. Então deixe que Deus, o grande artista, use sua vida como uma tela em branco para pintar o seu grande amor, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza. No Vale Sul Shopping. Tudo o que você precisa entre livros, CDs, DVDs e presentes, você encontra agora na primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping. Localizada no piso Expansão. Você não pode deixar de conhecer. Inspire Bookstore. Recursos para inspirar a sua vida. Você ajudou e o Hospital do GAC não precisou fechar as portas. Continue ajudando. Um trabalho bonito como este merece a nossa ajuda. A Spala Instrumentos Musicais e Áudio Profissional está localizada na cidade de São José dos Campos. Com uma ampla variedade em produtos, oferece a você muito mais do que um instrumento musical. Além da qualidade das melhores marcas e facilidade em preços e pagamentos, tem o prazer em participar da realização do seu sonho. Esse mesmo cuidado e comodidade você encontra também em nosso site, catálogos e promoções. www.musicamais.com.br. Conheça a Spala ou entre em contato. Spala Instrumentos Musicais e Áudio Profissional. Vic Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vic Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga sua família e conheça a Vic Pane. Vic Pane, um sonho de pão. Que gostoso, estamos juntos aqui no Viva com Propósitos, comentando e tratando de algo muito importante. A Tati, minha amiga do coração, como eu falei para vocês, é mãe de 2 preciosos seres, o Lucas e o Davi. Ambos são autistas e as 2 gêmeas, a Beatriz e a Sofia, são adolescentes. Então você tem experiência de mãe pra caramba, né, Tati? Sempre aprendendo. Sempre, né? E enquanto isso, você vai aprendendo aí também em casa essas coisas tão importantes para abençoar muita gente que você puder ter contato. E nós gostaríamos de ter o seu contato com a gente, repartindo as suas experiências. Lá no Facebook você pode postar alguma coisa. Eu quero agradecer a Cris, que escreveu a opinião dela, nos deu um feedback sobre os nossos programas lá na nossa página. E tem também o Twitter e o nosso e-mail, contato@vivacompropósitos.com. Fale com a gente, é super gostoso receber as notícias que você tem para nos dar. O Estação da Moda hoje tem dicas legais para te dar e eu quero te chamar para acompanhar com a gente o que a Paula Taumelli tem para nos trazer. Vamos lá! Olá pessoal, vocês estão comigo no Estação da Moda e hoje nós vamos dar 3 dicas para vocês aprenderem como usar branco, uma tendência fortíssima nessa primavera-verão. Bom, então o look total branco, ele é super clássico, mas com algumas dicasinhas vocês não vão ficar com cara de quem trabalha como um profissional da saúde, nem de que estão indo para o ano novo.
Então a gente pegou aqui primeiro uma variação do branco, que é o off-white. A gente pode dizer que ele seria um branco mais sujinho. Então é uma peça clássica, um shortinho de linho, com essa bata de renda. E a primeira dica é misturar a roupa branca com acessórios pretos. Então aqui você poderia usar um brinco preto, um cinto e um sapato preto. Assim você quebra toda a seriedade do branco. Bom, a outra dica é a gente combinar a roupa branca com um sapato nude. Então aqui a gente está com uma calça branca, que também tem uns detalhes douradinhos, isso já dá uma quebrada. Que a nossa sugestão é combinar com essa blusinha de seda, de cetim branquinha, tá? E jogar depois no pé um sapato nude. Mas se você ainda assim achar que está muito claro, você pode misturar uma clutch colorida, como essa pink aqui, que é uma opção bem despojada, bem verãozão, ou uma opção mais delicada, que é essa clutch florida. Tá? Assim vocês dão uma quebrada no look também. E por último, eu vou mostrar um vestido para vocês. Ele também não é totalmente branco, ele é nesse tom off-white, tem um decote V que favorece todas as silhuetas. Mulheres com seios grandes podem abusar desse decote que fica super elegante. E aqui a gente vai jogar então um pouco de cor. A roupa é branca e a gente vai fazer o color blocking nos acessórios. Como? Utilizando esse cinto turquesa, um jogo de pulseiras turquesa também. Aqui a gente tem 2 pulseiras para fazer uma composição bem legal. E aí no pé você pode jogar um sapato nesse tom ou ainda um sapato mais clarinho, um branco mesmo nesse tom e até o nude. Bom pessoal, eu tô aqui com a Ianca para mostrar para vocês um look da tendência que a gente apresentou hoje. Então ela tá usando shortinho de linho, bem soltinho do corpo, tá? Essa blusinha de renda, todo look branco, off-white. E aí para complementar e dar a quebrada, um sapato preto, bem poderoso, tá? Um salto com um brilhinho e um brinco também bem elegante. Assim a gente quebra aquela monotonia do branco e deixa ele bem sofisticado. Bom pessoal, então hoje vocês aprenderam conosco 3 dicas básicas para usar branco, combinando com acessórios pretos, ou combinando com nude, ou colocando uma cor color blocking nos acessórios. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem esse verão usando bastante branco, que é uma cor leve e ainda vai deixar vocês bem fresquinhos. Continuamos com você no Viva com Propósitos, hoje falando sobre um tema muito interessante, o autismo. Tati, tem cura? Não tem cura. Ah, não? Não tem cura e tem tratamentos que a gente consegue fazer com que eles tenham uma vida melhor. Né? Existe a cura de Deus, claro, mas a cura através de medicação ou de cirurgia ou de tratamento, a cura em si não existe mesmo. Então nós vamos trabalhar com a criança autista para ela se desenvolver dentro dos seus potenciais e suas capacidades para ficar bem na sociedade, é isso? Exatamente. Muita estimulação, desde cedo, desde uma suspeita de diagnóstico, desde que a gente veja que a criança está em risco de receber o diagnóstico, entra com uma estimulação precoce, global, bem assim, bem inteligente mesmo, uma coisa bem preparada. Intencionalmente trabalhando as áreas de comunicação, de interação social e do comportamento. Exatamente. Existem tratamentos, métodos, né, bem assim, bastante eficazes. Cada método é diferente do outro. Isso depende do profissional que você vai ter contato? Depende do profissional e depende também do tipo de autismo, né? Na verdade, nenhum autista é igual, né? E nenhum cérebro é igual também. É verdade. Então, mesmo que a criança tenha, assim, algumas similaridades com a outra, eles nunca vão ser iguais. Mas existem níveis no autismo, Tati? Existem alguns níveis, sim. A gente pode, assim, classificar de modo, assim, mais grosseiro em 3 níveis. O nível leve, né? O nível moderado e o nível mais grave. Qual que é a diferença entre eles? Para mim, assim, eu acho que, na verdade, os 3 níveis
são graves, né? Eu acho que o autismo é um transtorno grave, né? Depois, durante a nossa conversa, eu vou explicar por que eu acho isso. Mas uma criança com autismo mais leve, ele tem a inteligência mais preservada, o nível intelectual mais preservado, ele fala, né? E um autista mais moderado fica bem no meio entre ele e o grave, né? Um autista grave é um autista talvez não verbal, um autista que precisa de alguém para o resto da vida ali do lado dele, para ele desenvolver até as atividades de rotina diárias. Entendi. Onde que entra a síndrome de Asperger? Ele é classificado como um autismo mais leve, mais brando, né? Ele é muito parecido com um autismo típico, né? Só que ele não tem o problema da fala, né? A criança com síndrome de Asperger, ela fala. Entendi. Desde pequena, né? Ele tem também as mesmas dificuldades de olhar, tem as mesmas dificuldades de interação social, tem dificuldades de se expressar também, apesar de ele falar, ele também tem dificuldades de se expressar, mas ele geralmente vai bem na escola e geralmente tem uma inteligência acima da média. Entendi. Eu ouvi dizer que eles são realmente quase gênios. É verdade, eles têm uma inteligência realmente acima do normal, né? Não são todos os autistas que têm isso, né? São alguns. Às vezes as pessoas acham, né, todos eles têm alguma habilidade extraordinária, né? Não é verdade, infelizmente. Né? E alguns que têm, eles só conseguem desenvolver também porque tem que ter alguém do lado deles. Né? E dizem, assim, os mais estudiosos que Einstein, né, era um Asperger, o Steve Jobs, né, Leonardo da Vinci e alguns outros aí, nomes conhecidos. Pelas características, né, da vida desses grandes homens, né? Mas eu creio que cada ser tem como se desenvolver dentro do que eles têm como limitação de vida. Ainda assim, ele tem como se desenvolver, não é isso? Muito, muito. Então, voltando a falar dos tratamentos, né? Os tratamentos são voltados para várias áreas, né? Tem voltado para a área comportamental, tem voltado para a área para estimular a comunicação através de de algo visual, né? Tem vários tipos de tratamento e aí depende dos pais, né, se reunirem com os profissionais, né? Tem os tratamentos clínicos que são os fonoaudiólogos, né, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, né? Qual que é o primeiro passo, Tati? A mãezinha percebeu, o paizinho percebeu que a criança pode ter, como você falou, risco de ter um diagnóstico de autismo. Qual que é o primeiro passo? É estudar sobre o assunto. Né? A gente só vai conseguir ajudar os nossos filhos se a gente entender o que está acontecendo com eles. Entendi. Né? A gente não pode delegar o indelegável, não tem como isso. Eu já passei por isso e realmente não tem... O negócio é comigo, eu tenho que comprar essa briga. Exatamente. A gente tem que né, passar, às vezes, madrugada lendo, madrugada estudando, porque o autismo é muito complexo. Por mais que a gente fale, agora eu sei um pouco, de repente, na hora do vamos ver mesmo, que você tem que lidar com a criança, tem que cortar algum comportamento, modelar alguma coisa, ensinar, né, alguma coisa que uma criança da idade dele já está sabendo faz tempo. É na hora do vamos ver mesmo que a gente percebe que o conhecimento faz todo sentido. Entendi. Então vamos arregaçar as mangas, pessoal. Realmente o conhecimento nos abençoa muito e foi para isso que Deus nos permitiu, não é? Termos acesso a várias ferramentas de conhecimento. Quero convidar você então agora para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para conversar mais. Te vejo já. Você ajudou e o Hospital do GAC não precisou fechar as portas. Continue ajudando. Um trabalho bonito como este merece a nossa ajuda. A Spala Instrumentos Musicais e Áudio Profissional está localizada na cidade de São José dos Campos. Com uma ampla variedade em produtos, oferece a você muito mais do que um instrumento musical. Além da qualidade das melhores marcas e facilidade em preços e pagamentos, tem o prazer em participar da realização do seu sonho. Esse mesmo cuidado e comodidade você encontra também em nosso site, catálogos e promoções. www.musicamais.com.br. Conheça a Spala ou entre em contato. Spala Instrumentos Musicais e Áudio Profissional. Vic Pane Pães Especiais.
Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicky Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga sua família e conheça a Vicky Pane. Vicky Pane, um sonho de pão. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Tudo o que você precisa entre livros, CDs, DVDs e presentes, você encontra agora na primeira livraria cristã do Vale Sul Shopping, localizada no piso Expansão. Você não pode deixar de conhecer. Inspire Bookstore. Recursos para inspirar a sua vida. Que bom que você está com a gente. Viva com Propósitos, conversando com Tatiana Tsenhouk. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Por estar com a gente repartindo a sua experiência. Aí você dizia para nós que você acredita que todo autismo é grave, não é? Por que você diz assim? Porque o autismo, ele mexe muito com a estrutura familiar, né? Ele mexe com todo mundo, ele mexe com os pais, os irmãos, né? Com o tio, com a avó, com todos aqueles que estão mais presentes. E o autismo é algo que você, não é como uma doença que você é tratável e você vai ter uma data de cura de alta, né? Então, para o resto da vida, você vai ter que estar acompanhando essa criança, esse adulto depois, né? Você vai ter que estar de olho no que ele vai estar precisando. É bem assim intenso mesmo o envolvimento que os pais têm que ter. É claro que tem aqueles autistas mais graves que a gente tem que ter muita bondade, muita misericórdia dos pais, mas eu acho que tudo ali que mexe com autismo é grave, não existe nada muito leve, não. Entendi, é bem assim mesmo. Você tem uma experiência familiar, então, de 2 filhos preciosos, não é, que tem esse diagnóstico. Como é que foi isso, Tati? É uma parte que me emociona bastante. O Lucas foi bem diferente do Davi, né, no processo de descoberta de diagnóstico. O Lucas, ele teve assim, um nascimento normal, até 1 ano mais ou menos. Ele tinha assim, muitas coisas interessantes, ele balbuciava, sabe quando a gente pega o bebê e fala agu, né? Os barulhinhos ele repetia. E depois disso a gente começou a perceber que ele estava muito quieto, muito parado. Eu falava para a pediatra, né, olha, doutora, eu acho que tem alguma coisa errada no Lucas, né? Eu lembro que ele chegava no consultório dela e tinha uma cadeira com uma almofada florida e um botão do mesmo tecido florido da almofada, né? E eu nem tinha percebido aquele botão. E o menino com 1 ano e 10 meses, ele ia direto no botão, uma coisa que a gente nem conseguia perceber. Então, a gente foi começando a perceber algumas coisas e eu fui falando, né, doutora, tem alguma coisa? Ela, não, você é muito encanada, né? Não é isso. Até que a gente partiu para uma outra pediatra, a pediatra falou, sim, existe alguma coisa, leva no neuro, e o neuro falou, olha, existe sim uma coisa séria, você não percebeu? Eu falei, não. Aí ele falou, ele é autista. Né? Na época... Qual era a idade do Lucas? O Lucas tinha quase 2 anos. Foi em 2003, em junho de 2003. Ele falou, ele é autista, você não percebe? Você não percebeu? Eu falei, não, para mim eu não sabia nem o que era autismo. Primeiro filho? Não, era o terceiro. Você já tinha gêmeas. Ai. Mas eu nunca tinha tido contato com uma criança, né, com alguma necessidade especial. Na hora que ele falou autismo, eu achei que fosse uma criança com deficiência mental, né? E aí, assim, eu fiquei super perdida na hora, né? Então, assim, o choque quando a gente leva uma resposta dessa de um médico é muito grande. É muito grande que na hora você perde um pouco o chão, né? Ainda mais porque eu não sabia exatamente o que era. Eu falei, por que ele é autista? Ah, porque ele não brinca de faz de conta, ele não olha nos seus olhos. Então, ele foi me dando várias características. Até que ele falou, olha, só que eu quero que ele faça 2 exames, um eletroencefalograma e um Bera, da audição. E quando nós fizemos o Bera, deu realmente uma alteração, que o ouvido esquerdo dele não tinha mais
tinha ausência de som, e o direito ele ouvia assim, barulhos de caminhão, buzina, coisas, batidas de porta, coisas bem fortes mesmo. Aí a gente gerou uma outra preocupação em nós, né? Aí nós voltamos no neuro e ele falou, olha, eu mesmo assim eu não descarto a hipótese do autismo, o diagnóstico do autismo, só que você tem que agora cuidar da parte auditiva. Né? E aí a gente começou nessa busca da parte auditiva, realmente ele estava com uma doença degenerativa, e aí, né, a gente começou a orar, a gente começou a pedir para o único que poderia trazer uma solução, que pode trazer uma solução naquele momento. Sim. E nós oramos e muitas igrejas entraram, né, com intercessão e nossa família, e realmente Deus curou o Lucas. Aleluia. Da audição. Até hoje a gente refaz alguns exames de tempo em tempo, ele tem uma audição perfeita, graças a Deus. Amém. Só que aí isso acabou confundindo um pouco os médicos, né? Aquele primeiro médico manteve o diagnóstico, só que eu, marinheira de primeira viagem, comecei a procurar outros médicos, né? Até que eu fui no médico que disse, não, ele não tem autismo, o que ele tem é um reflexo do tempo que ele ficou sem ouvir. Aí aquilo deu uma segurada, né, na nossa emoção. E ao mesmo tempo não foi bom, porque na verdade o Lucas tem autismo mesmo, e isso serviu mais para um atraso para o Lucas. Porque os tratamentos devidos não foram iniciados. Exatamente, não foram iniciados naquela época, a gente perdeu tempo no próprio conhecimento, né? Porque aí naquele momento que ele falou não é autismo, aí eu peguei e virei a página. Claro, nossa. Deixa eu sair correndo disso, porque ainda bem que não é isso mesmo. Né? E aí o Lucas voltou a ser, né, encurtando a história, o Lucas voltou a ser reavaliado em 2008, quando ele já tinha 7 anos. Né? E aí em 2010 eu consegui pegar o fechamento do diagnóstico dele. Né? Então a história do Lucas foi muito cansativa, foi muito assim, dolorida. Por quê? Porque quando a gente não encara o autismo de frente, a gente coloca outros nomes, né? Então, assim, por muitas vezes eu fui qualificada, né, por outras pessoas como uma mãe que não dava disciplina, como uma mãe que era muito flexível. Entendi. Né? E o próprio Lucas, muitas vezes também ele foi castigado porque ele gritava quando ele entrava num ambiente barulhento, né? E a gente achava que aquilo era uma falta de educação. Entendi. Né? E na verdade não era, porque eles têm uma sensibilidade muito maior, muito grande. Né? Então ele não falava na época, né? Então eu achava que aquilo era uma malcriação dele para provocar a gente. Entendi. Então assim, é uma coisa muito séria mesmo quando o diagnóstico é dado erroneamente. E já o Davi foi diferente. O Davi foi diferente. O Davi com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, ele começou a apresentar alguns comportamentos. Né? Eu lembro que a gente dirigia, eu dirigindo, olhava no retrovisor para dar uma olhadinha na cadeirinha, né? E ele lá, distante, né? Nárnia, como a gente fala. Davi batia palma, batia no vidro, fazia estalo, né? E o menino nada. Né? Então esse foi o primeiro sinal que eu percebi no Davi. Outro sinal que ele não apontava, as palavrinhas que ele falava, ele deixou de falar. E aí tudo aquilo foi afligindo a gente, né? Tanto eu como o Hugo. E aí um não queria falar para o outro, porque, né, só de pensar que poderia ser autismo, que a gente ia viver tudo aquilo de novo, questão de terapia, né? De correr para um lugar, correr para o outro, entender o que estava acontecendo, me dava uma angústia muito grande. Então, eu não queria falar com o Hugo nem comigo, até que passaram-se uns 2 meses, o Davi estava quase para fazer 2 anos, e a gente abria um jogo um com o outro, e aí ele falou, a gente precisa levar o Davi no neuro. Eu falei, realmente, a gente precisa. E nós levamos, né, cheguei no neuro, conhecido já, né, de anos atrás. Aí eu expliquei a situação para ele, né, falei, olha, eu acho que talvez, como eu tenha pego o resultado do Lucas, né, a devolutiva do Lucas recentemente, porque isso também foi em 2010. Entendi. Quando a gente teve o diagnóstico do Davi. E o Lucas ficou 2 anos em avaliação até que a gente conseguir fechar o diagnóstico dele. Entendi. E aí eu falei, talvez eu esteja assim tão bitolada no assunto autismo que eu tô vendo, para mim tudo é autismo. Né? E aí no meio da avaliação ele falou, olha, eu vou te dizer o que você não queria ouvir, mas você sabia que eu ia te dizer. O Davi realmente se enquadra nas características compatíveis para a gente dar esse tipo de diagnóstico.
mas ele tem 2 anos. Se a gente correr, se você conseguir entrar numa estimulação precoce, ele tem grandes chances de se equiparar a uma criança normal. Né? E aí o papel da terapia é muito importante, porque uma criança assim, de 2 anos, neurotípica, ela está aqui, com autismo está aqui, está um pouquinho mais abaixo, né? A criança neurotípica ela vai crescer 100% no 3º ano. A que tem autismo não vai crescer 100%, ela vai crescer 60%. Entendi. E aí aqui que entra a terapia. A gente sempre tem que correr com eles. Porque daí a coisa vai chegando. Claro que tem casos que não é só autismo, que tem outra síndrome associada, né? E cada caso é um caso mesmo. Cada caso é um caso, cada história é uma história. Você pode conhecer mais da Tati, com certeza. Ela tem muitas histórias para contar. Mas agora eu preciso te contar outra história. Retratos da vida. Já já a gente volta. Então, eu nasci numa família disfuncional, né? Eu lembro de muitas vezes ter que sair de casa, fugir à noite com a minha mãe e com meu irmão, porque meu pai chegava bêbado em casa. Então, eu vivia em meio de brigas e muitas discussões, eu via agressão, tanto física quanto verbal, da parte da minha mãe, do meu pai para minha mãe. Aos 4 anos, meus pais se separaram. Meu pai, sempre que dava, meu pai vinha me visitar. E quando a gente se via, os meus passeios com ele era dentro de um bar, enquanto eu comia doce, ele ficava bebendo. Mas mesmo com tudo isso, minha mãe sempre me incentivava a amar ele e a respeitar ele do jeito que ele era. Daí, com mais ou menos 7 anos, eu fui morar com as minhas avós e eu passava as mesmas coisas, mas dessa vez era com meu tio, que era dependente químico. Então eu também via ele agredindo e brigando com os meus avós. Aonde eu vivia, com as pessoas que eu vivia, tudo isso era normal. Então eu via muito isso. Então eu não sentia, eu não percebia uma dor. Mas uma época na escola eu passei vergonha, porque uma menina falou, seu pai é um bêbado, não sei o quê. Então aí começou a doer. Então às vezes eu tinha vergonha disso, mas eu não deixava isso me abalar. Eu levava muito pra brincadeira, sorria, então eu tentava esquecer tudo isso. Eu acho que eu vesti uma máscara pra não perceber essa dor, pra não ter que lutar contra essa dor, né? Assim que eu saí, eu voltei a morar com a minha mãe, eu tinha, acho que uns 10 anos, esse meu tio que usava drogas, ele saiu de uma clínica de reabilitação e ele me levou eu e minha mãe para uma igreja batista, no bairro onde que a gente morava. Então, nesse tempo, eu passei uns 4 anos nessa igreja, participava de tudo lá. Só que como eu era dependente da minha mãe, a gente passou por uma dificuldade nesse tempo, enquanto eu tinha uns 10 anos, que o meu irmão saiu de casa. Então, ele era a única referência de homem que eu tinha para mim, ele era meu exemplo. Então isso abalou muito. E a minha mãe, como ficou abalada, começou a agir como se fosse tudo muito natural, com medo de me perder. Então ela virou muito liberal com essas coisas. Então aos 12 anos eu coloquei piercing, fiz tatuagem, comecei a ir para balada, comecei a beber, usei droga, fui dançarina em boate, dançarina de funk. Aos carnavais eu era passista. Então eu comecei nessa vida. Andei com traficantes e pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida. Como eu comecei a ir para festa muito cedo, eu tive muitos namorados. Mas nenhum foi por muito tempo, porque eu não queria me machucar, porque eu via muito cedo as meninas se machucando e ficando grávida. Então eu tinha esse medo. Mas eu comecei a ter uma vida sexual muito cedo. Eu era uma criança praticamente. Então isso mudou. Eu não andava mais com pessoas da minha idade, por eu namorar, eu não tinha relacionamento. E por causa que a vida causou em mim, eu amadureci muito cedo. Então eu só queria andar com pessoas mais velhas e fazer o que eles faziam. Então eu pulei muitas fases. Então acabou acontecendo isso. Foi assim que eu saí do bairro onde eu morava, eu mudei para uma casa perto da PIB. Foi aonde eu fui um dia no Eleve Livre, sozinha. E nesse dia, Deus falou comigo, Ele falou, larga tudo, abre mão do seu namoro, abre mão das suas amizades, de tudo que você está fazendo e volta para mim. Então foi aonde eu me reconciliei com Ele e já arranjei um PG. Eu me reconciliei com Deus, eu estava com 16 anos e eu já tinha passado por tudo isso. Então estava me doendo muito ver aquilo, cadê aquela criança inocente?
né? Eu perdi aquilo. Então eu falei para Deus, eu quero ter a idade que eu tenho. Eu não quero mais pular fase. Então eu falei para Deus, me restaura. Não quero mais ser assim. Então foi aonde tudo começou a acontecer. Foi aonde eu decidi me batizar, mas entendendo que era morrer, né, para o mundo e viver para Cristo. Hoje meu relacionamento com Deus é maravilhoso, cada dia mais tendo oportunidades que Deus me deu. Então, antes eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha mais sonhos. Cada circunstância eu parava de sonhar. Então, Deus trouxe aqueles sonhos de volta, Ele resgatou isso de mim. Meu maior sonho era ir para os Estados Unidos, né? E muitas pessoas não acreditavam nisso. E hoje, no final do ano, eu estou indo para os Estados Unidos, vou passar um ano lá. Eu tive a oportunidade de ir para o exterior para ir fazer uma missão com a igreja no Haiti, que foi uma experiência incrível com Deus, onde eu aprendi a amar as pessoas com amor da vida, diferente de como era antes. Então, a cada dia, Deus vai restaurando o que precisa ser restaurado e me dando novas oportunidades, me amando, me sentindo filha dele realmente. O meu relacionamento com meu pai é saudável. Hoje eu visito ele, né? Ele ainda é dependente químico, ele não bebe mais, mas eu passo por essa dificuldade com ele. Mas eu tento passar isso para ele de Cristo, quer viver para Cristo, entender ele hoje da forma que ele está e como ele poderia estar. Entender, então eu amo ele, entendo tudo que aconteceu, né? Então eu sempre vejo ele, estou visitando e criando oportunidades para ter um tempo bom com ele. E com a minha mãe, ela é minha melhor amiga, está sempre comigo na igreja, nos eleves também, sempre comigo, dando apoio em tudo que eu quero fazer, no meu relacionamento, meu ombro amigo, ela é a mãezona. Na igreja eu descobri que existe amigos verdadeiros. Hoje eu tenho amigos que eu nunca imaginei que poderia existir, né? Amigos que me ajudaram tanto na parte financeira, amigos que me ajudaram naquilo que eu precisava na minha parte sentimental, que me ajudou a crescer em Cristo, né? Que me mostra o caminho, que me direciona. E era o que eu sempre quis, amigos verdadeiros, e hoje eu tenho isso. Relacionamento, hoje eu quero esperar em Deus, né? Sinto que hoje eu vivo realmente santidade, eu sou pura, tudo que aconteceu ficou para trás e eu sou uma nova pessoa completamente restaurada. E eu espero todas as coisas, todas as minhas necessidades em Deus. Eu agradeceria a Deus pela transformação, pela restauração que Ele fez em mim. Porque quando você é restaurado, não tem preço, você vê o que você era e o que você se tornou hoje. Então essa é a minha maior alegria. E saber que o melhor de Deus sempre está por vir. Então eu tenho isso no meu coração, que Ele sempre tem mais para mim. Eu estou sempre crescendo nos braços dEle. Então eu agradeço Ele por Ele ter me tirado da onde eu estava. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Você ajudou o Hospital do GAC, não precisou fechar as portas. Continue ajudando. Um trabalho bonito como este merece a nossa ajuda. Faça parte da vida das crianças e adolescentes atendidos pela Associação Ágape para a Educação Especial. Você pode trazer sorriso e alegria para eles, ajudando a construir a sede da instituição. Estenda a mão para este projeto e não deixe essa obra parar. Você também pode sentir esta alegria. Faça sua doação. Entre em contato conosco através do telefone ou acesse o site Associação Ágape para a Educação Especial, educando para a inclusão social. Com vocês, o Viva com Propósitos. Agora, terminando esse assunto, eu quero pedir para a Tati contar, então, as vitórias. São muitas as vitórias, realmente. Deus tem sido muito bondoso, a gente não merece. Mas Deus é tão bom. Né? A gente não merece todo o presente que Ele tem nos dado, né? O Lucas, ele desenvolveu uma habilidade muito linda, que é a habilidade de desenhar,
né? Ele tem um talento muito lindo dado por Deus E são mesmo. lindos os quadros, eu apaixonei. Ele tem assim, realmente mostrado a glória de Deus através dos quadros dele, a alegria, né? A vida. Né? Muita gente fala que olha para os quadros dele e percebe movimento. É verdade. Né? Então, eu sei que isso é graça de Deus. Como eu disse, não são todas as crianças autistas que têm alguma habilidade, mas eu vejo que o Lucas foi realmente agraciado. Amém. Né? E ele tem desenvolvido isso, mesmo que ele não consiga fazer uma faculdade, mas ele tem aquilo ali como foco e ele quer realmente ser um artista. E ele se aplica, né? Ele se aplica, ele conhece os nomes dos artistas mais famosos, ele sabe a tinta que ele tem que usar, o que combina com isso, né? Então... Ele realmente tem sido muito abençoado por Deus e nós também. E o pequeno Davi? O pequeno Davi também tem apresentado muito progresso, né? Ele fala muito, ele gosta muito de cantar, ele gosta muito de demonstrar amor, demonstrar carinho, né? Tem vários ajustes ainda que a gente tem que fazer com ele, né? Ele é mandão. Manda muito em mim, mas a gente tem caminhado com grandes vitórias com ele, né? Um simples sorriso, uma simples forma de se comunicar, a gente já dá glórias a Deus, porque é vitória mesmo. Tem sido precioso, né? Tem. Eu tenho visto teu esforço, eu sou testemunha de quão guerreira diante de Deus você é. Amém. E como o Senhor tem te agraciado mesmo, com bênção. Seus filhos são a bênção, as meninas também. E os meninos são homens e mulheres de Deus, Verdade, né? as Que vão meninas. impactar a próxima geração. Eu creio nisso de todo o meu coração. Amém. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Por repartir de você, Eu que da sua agradeço. família com a gente, de tudo que Deus tem feito na sua vida. Eu que agradeço. Deus é bom, né? É muito bom. Que Deus abençoe muito o seu coração. Foi uma alegria contar com você durante esse programa e logo, logo a gente se vê de novo. Um abração para todos vocês. Tchau, pessoal.